sejam bem-vindos a mais um encontro de Biologia. Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade à unidade número 8, que fala aí sobre tempo e clima. Nós falaremos sobre 3 fatores que influenciam no clima, que seria latitude, altitude e a vegetação. Então vem comigo! Dando continuidade à unidade sobre o tempo e o clima, nessa aula nós veremos alguns fatores naturais que influenciam diretamente o clima na Terra. O clima ele pode ser analisado com base em 3 fatores: temperatura, umidade e pressão. Esses fatores eles podem sofrer algumas alterações de acordo com as mudanças naturais que ocorrem no nosso planeta. E a seguir nós veremos 3 variações naturais delas. Nós veremos, então, latitude, altitude e vegetação. Primeiramente, latitude. A latitude, nós sabemos que ela é uma coordenada geográfica e pode ser medida a partir da linha do Equador. Mas qual é a relação da latitude no clima da Terra? A relação entre clima e latitude, elas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais elevada for a latitude, menor é a temperatura. E quanto menor a latitude, maior será a temperatura. Vamos entender esses 2 termos a partir das imagens que nós vamos ver a seguir. A gente sabe que a parte equatorial, a parte da linha do Equador, é onde a gente tem uma maior incidência de raios solares. A gente pode ver que as cores na linha do Equador estão até mais intensas, porque os raios solares atingem essa faixa com maior intensidade. Deste modo, a maior concentração de energia solar se dá nas menores latitudes, a partir do marco zero, sendo a linha do Equador, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Como consequência, essas regiões apresentam temperaturas mais elevadas. Já nos polos, locais de maiores latitudes, as temperaturas são mais baixas. E a gente pode ver isso sendo demonstrado nesse GIF. A gente tem aqui, então, de acordo com os meses do ano, a incidência de raios solares atingindo com maior intensidade entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio. E nós temos que os polos sul e polo norte são os que têm menos incidência de raios solares. Então, essa é a influência da latitude no clima da Terra. Altitude. A altitude, a gente pode compará-la também com a latitude. Essa conta, ela é inversamente proporcional. Então, a relação entre a altitude e o clima é inversa. Quanto mais elevada for a altitude, menor é a temperatura. E quanto menor a altitude, maior será a temperatura. Vamos observar essa imagenzinha aqui. O marco zero de altitude, que seria o mar, ele está medindo ali em torno de 22 graus Celsius. Quanto mais a gente vai subindo esse topo, mais frio tende a ser, ou seja, há uma variação de temperatura, sendo que quanto maior a altitude, quantos metros a mais você subir, menor será a temperatura. E essa imagem está mostrando que quando você chega lá no ponto C, que marca cerca de 1.200 metros de altitude, está medindo cerca de 16 graus Celsius. Então, a gente tem uma variação conforme a altitude, uma variação de temperatura conforme a gente vai subindo uma serra, uma montanha, por exemplo. E onde que está localizada a cidade urbana ali? Está a cerca de 19 graus Celsius. Vegetação. Ao visitarmos áreas de florestas, a gente pode notar que elas apresentam maior umidade, ou seja, aquele ambiente tem a impressão de ser mais molhado, e elas apresentam temperaturas mais baixas do que as cidades urbanas. Será que isso é verdade? Sim, isso é verdade. Quando a gente está em um local de mata, esse local tende a ser mais fresco,
mesmo a gente estando em um calor de 32 graus, por exemplo, nessa mata a temperatura vai se manter estável. Mas por que será que a temperatura se mantém estável, ficando mais fresco do que quando comparado às cidades urbanas? Vamos pensar um pouquinho aqui. Quando a gente tem a presença de uma cobertura vegetal, a umidade está relacionada com os processos de transpiração dos vegetais. O que é isso? O que é a transpiração vegetal? É a eliminação da água na forma de vapor. Então, essas plantas, quando tem uma densa cobertura vegetal, elas fazem a transpiração, ou seja, elas eliminam a água em forma de vapor, tornando aquele ambiente com a sensação de mais úmido, mais molhado. Além dessa cobertura vegetal, agir como se fosse uma barreira contra a radiação solar. Então, eles vão proteger a camada do solo na entrada de luz. E aí, esse solo vai se manter mais fresco, porque não tem aquela incidência solar aumentando a temperatura. Então, essa cobertura vegetal, ela é responsável pela redução da temperatura que se deve à atuação das plantas contra essa radiação solar que pode atingir aquecendo o solo. Então, a gente não pode se esquecer que quando comparado uma cidade urbana com uma área florestal, a área florestal sempre vai ter uma umidade maior e menor temperatura quando comparada à cidade urbana. A gente vai ter ali na cidade urbana uma emissão de gases poluentes, fazendo com que a umidade caia, ou seja, nós vamos ter aí o aumento de doenças respiratórias, por exemplo. E como a gente não tem muitas árvores, muitas coberturas vegetais, esse solo vai pegar muita radiação solar, aquecendo de forma mais intensa a cidade urbana. Então é isso, eu vou deixar aqui para vocês uma leitura com observação de imagens das páginas 229 a 235. Não se esquecer de observar as imagens, porque ela é muito importante com o contexto que você está estudando ali, tá bom? Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro de biologia.